os trabalhadores também vão sendo tragados pela máquina do capital. O Charles Dickens, ele via assim a indústria, né, as fábricas industriais paridas pela Revolução Industrial a partir de 1750. Então, a fuligem que vinha das chaminés não sujavam apenas as fachadas, mas as almas das pessoas, né? Daí uma inclinação tão grande pelos órfãos, né? David Copperfield, você tem Oliver Twist, os órfãos do Dickens, né? Então, assim também é o filme do Chaplin. Os homens se confundiram com as coisas. O trabalhador não é visto como um sujeito, mas apenas como uma peça que, quebrando, pode ser substituída por outra. Ando aos trambolhões pelas ruas sem luz, desconhecidas, pejadas de mística e terror, de braços dados com fantasmas. Será que aquele fantasma, aquela figura que não tem forma, mas te assombra, né? E aí ele termina com a frase lapidar: também a noite é escura. Como a dizer, gente, eu vinha falando era da escuridão, da ausência de luz elétrica, a ausência da luz solar, não. Eu estava falando de outra negritude, de outra escuridão. Tudo isso é escuro. E também a noite é escura, né? Então, resumindo, estamos diante de um poema em que predomina o discurso neorrealista. Você tem um empregado miserável, espoliado, né, que mora nas favelas sombrias. E aí chegamos ao poema que eu coloquei como desafio para vocês, que foi o poema Voz de Sangue. Eu disse para vocês procurarem no poema onde estavam os elementos negritudistas. Então vamos aí. Vamos primeiro ver o poema todo. Voz do Sangue é o título. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro de África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso canto a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo, rumo com R maiúsculo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a vossa história, meus irmãos. Então, gente, primeira coisa, Voz do Sangue, o título. O elemento biológico é muito forte nas poesias negritudistas. Voz do Sangue, a ideia lá do sangue que corre, né? Tá ligada à noção de raça, essa coisa toda, né? E aí ele começa, palpitam-me. Ele não diz palpitam, ele diz palpitam traço me. Quer dizer, os sons do batuque, os ritmos melancólicos do blues, palpitam dentro dele. Não é só lá fora. Palpitam-me. Há esse consórcio, essa ligação da voz poética com o que ele está... Aquilo ali tudo me comove. Daí vem a palavra afeto. O que é afeto? É ser afetado. É o patos gregos, simpatos, sofrer junto, sofrer a dor do outro. Afeto é isso, é ser afetado, ter afeto por alguém, é sentir o que o outro sente, é sorrir com ele, sofrer com ele. Então ele já nos anuncia essa filiação aos negros, inicialmente através dos instrumentos musicais, dos ritmos musicais, que aludem à cultura negra. Então essa filiação da voz poética ao negro é uma característica da negritude. Palpitam-me, esse mi é muito... E aí nós vemos a referência à cultura negra através de instrumentos musicais, de ritmos, de danças, né? Então quando ele diz batuque, ele está falando da África. Quando ele diz blue, ele está falando dos Estados Unidos.
duas comunidades, duas sociedades em que os negros são muito fortes, né? O Blue e o Batuque, Estados Unidos e África. E aí nós temos o negro genérico, ele começa a citar negros de vários cantos. Ele já começou dizendo Batuque e Blue, ele está falando negros africanos, negros americanos. Aí ele começa a falar do negro sarrapado do Harlem, do dançarino de Chicago, o negro servidor do South. O South era a parte sul dos Estados Unidos, que era marcadamente agrícola, os que plantavam algodão. É só ver e O Vento Levou, o filme, né? Os negros nas plantações de algodão. Então ele está viajando tanto no tempo quanto no espaço. Ele não fica só na África, ele vai para vários lugares. Ao mesmo tempo ele viaja no tempo, ele vai ver o negro lá da época da Guerra da Secessão. Ó, negros de África, negros de todo mundo. Então, negro genérico. Depois vem a confirmação dessa filiação da voz poética com o negro. Eu junto ao vosso canto a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Ele inclusive fecha dizendo: eu vivo a vossa história, meus irmãos. Né? O próprio fato dele usar o vocativo ó negro esfarrapado, ó dançarino, ele está nos dizendo que além do negro ser o tema do poema, é também o destinatário, ele fala com ele, está falando com ele também, ok? Então por tudo isso estamos diante de um poema em que predomina o discurso negritudista. Então vocês podem pensar em outros poemas, né? Eu deixei vários poemas aqui, vocês podem perceber, se não no poema inteiro, num fragmento dele. A nossa atividade vai passar por aí, tá bom? Então, só para dizer para vocês que a atividade vai ser passada para vocês no final dos slides. Aqui eu tenho uma fala do Pires Laranjeira, já fiz referência a ele. Ele diz o seguinte: os poemas de Agostinho Neto, presentes em A Renúncia Impossível, são, além de espólio literário, documentos históricos e de história. A poesia de Neto tem capacidade de documentarismo histórico. Por outro lado, capacidade de expressão psicológica, social e cultural. E por outro, da intervenção histórica, dando também o caráter icônico, simbólico, referencial e exemplar do seu autor. O que é uma coisa histórica e também de história? Por que ele fez essa separação? Né? O que é um documento histórico e um documento de história? Vamos pensar, um momento histórico, pessoal, é aquele momento em que você tem uma virada, uma mudança radical. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim em 89 representou uma virada incrível. Você tinha um mundo dividido entre capitalistas e socialistas. A queda do Muro de Berlim representou, com a sua continuidade, o fim da Guerra Fria, né? Nós temos outras guerras hoje, ok? Então, por que histórico e de história? A poesia dele, gente, ela é um documento histórico, de história, aliás, porque ele consegue retratar, captar aquele momento em que o poema foi escrito. Há um poema mais à frente, que eu não vou ler, mas que está aqui, chamado Sábado nos Batuques, em que ele parece um documentarista, um repórter cinematográfico, com a sua câmera, que ele está invisível, então ele consegue passear pelas ruas da favela, né? Chamada de Musec. Ele vai passeando e vai registrando o que está acontecendo, pessoal. Então, por isso, ele é um documento histórico, né? De história, porque ele vai captando aquele momento, é como uma fotografia, né?
Tem, por exemplo, um filme chamado Blow Up, Depois daquele beijo. Depois daquele beijo foi uma adição do nome em português. Então, Blow Up é um filme que provavelmente muitos de vocês iam detestar. O ritmo muito lento, muito cifrado também. Ele é um filme, gente, parece que caduco, que de uma época que ele já não tem muito a comunicar. Então ele é uma espécie de documentário histórico, porque ele pega aquele momento, né, dos anos 60, um momento de grande satisfação, movimento hippie, né, a liberação feminina, todos os novos movimentos sociais que vão surgindo também. Só para dar uma ideia para vocês, tem um momento que o protagonista vai assistir um show de rock. E aí tá lá os músicos tocando e um deles, a guitarra não funciona. Não funciona, então ele fica com raiva, quebra a guitarra e o pedaço maior ele joga no meio da multidão. Todo mundo tenta segurar aquilo ali, aquele troféu. Ele é um deles que se agarra no cabo da guitarra e corre para o próximo cômodo. Quando ele corre, já só uma quantidade pequena de pessoas está segurando o cabo. Quando ele vai para o terceiro, só uma quantidade menor. Quando ele sai na rua, ele está sozinho segurando aquele cabo de guitarra. Então ele continua a andar um pouco com ele e aí joga fora. Vem um mendigo, olha para o cabo, vê que não tem serventia nenhuma e volta a jogar onde ele pegou. O que é que nós estamos diante de que aí? É uma maneira de representar cinematograficamente o que se chama de fetichismo da mercadoria. Fetichismo vem de feitiço em francês. A mercadoria tem um feitiço. Porque se paga tão caro, mas tão absurdamente caro por um carro, por um quadro, né? Eu estou falando absurdamente mesmo, milhões, milhões, milhões. Por que se paga tão caro? Há um feitiço, um fetichismo, né? Na minha época você tinha o liquidificador com dois botões, um para ligar, outro para desligar. Aí as empresas começaram a criar um que tinha três botões, né? Um ligava, um tinha velocidade 1, velocidade 2. E cada vez mais hoje parece um painel de um Boeing, de tantos botões. Precisamos de todos esses botões? Os nossos computadores, jamais vamos usar 10% da capacidade que ele nos oferece. Mas precisamos de um celular melhor, de um computador melhor, porque é um fetiche por trás. Então o filme do Antonioni consegue captar aquele momento, né? Há muitas discussões no filme. Tem um momento em que dois personagens estão jogando tênis sem uma bola. Um bate a raquete, outro bate a raquete. Então, para você entender, você tem que mergulhar no espírito da época. A poesia do Agostinho Neto tem esse poder de captar o instante, né? De fotografar, escolher o melhor ângulo. Mas ao mesmo tempo, gente, ele não apenas registra o tempo, ele interfere no tempo. E aí é que está a sacada. Por isso a poesia dele também, além de ser de história, quer dizer, registrar a história, é também histórico no sentido que ele gera o movimento da história. Ele era uma voz ouvida. Tanto é que quando ele foi preso, a ONU entrou no circuito para que ele não fosse morto pelo Salazar, porque era uma voz ouvida. Então a poesia dele também interfere na história. Registra a história, capta a história, mas também interfere na história. Ok? Então daí ser um documento histórico e também de história. Ok? Ele tem esse documentarismo, ele capta o instante, mas ele também intervém. Então Sábado nos Bussex é um poema de 1948, que ele vai passeando e trazendo toda a angústia daquele povo, as soluções. Uns entram na bebida,
outros buscam na cartomante, né? Outro no estupro. Bom, são várias soluções. Outros vão para o cinema, outros vão para o parque de diversões. São pessoas que estão aflitas, sequiosas de um novo tempo, mas não tem ainda. Nós estamos falando de 48. As lutas pela independência só começam na década de 60. As condições objetivas não foram ainda criadas para que eles comecem a mover as águas, ok? Então, esse poema capta esse instante, um momento de angústia, mas que eles não encontram ainda saída. As saídas são temporárias, ok? São apenas lenitivos, provisórias saídas. Aqui tem um poema muito interessante, gente, chamado Adeus à Hora da Largada, que traz uma outra característica da poesia do Agostinho Neto, que é o prometeísmo. A palavra vem de Prometeu, o Salvador. Então, Prometeu cria a raça humana e Zeus começou a temer essa criação e quis destruir. Então, o que é que fez o Prometeu? Vendo que os homens eram os animais mais indefesos, os outros tinham garras, bicos, asas. Os homens tinham o quê? Eles nem inteligência tinham. Então ele vai e rouba uma centelha, uma brasa lá da fogueira dos deuses e dá aos homens, representando a inteligência. É a grande arma do ser humano. Então, tal como Prometeu, a voz poética dos poemas do Agostinho Neto, em muitos deles, ele promete ser essa pessoa que veio para salvar. Então, longe, pessoal, longe de ser uma arrogância, esse cara está se dizendo que é o Salvador, né? Então, você tem uma mistura aí. Lembra o que eu falei, o pai dele era pastor? Então, esse elemento se acaba se misturando, né? Estou lembrando aqui do Antero de Quental. Vocês vão ver na literatura portuguesa 2, que ele misturava o pregador socialista com esse missionário religioso, porque também teve uma formação muito forte na religião, né? Então aqui essas coisas se cruzam também na poesia do Agostinho Neto, esse redentor, esse Messias, né? Mas longe de ser arrogante, é também um elemento de humildade. Ele está dizendo, não que eu seja melhor do que outro, apenas eu recebi uma função que devo cumprir. Ora, como Agostinho Neto não poderia ser essa pessoa? Outros tinham também o dom da retórica e tal. Ele, além de tudo, era negro. Era alguém que estava desde o começo da batalha, que sofreu prisões, né? E tudo tinha que ser ele. A história o escolheu. Ele simplesmente disse, eu não vou renunciar, por isso o livro, Renúncia Impossível. Eu não vou renunciar ao papel que a história me deu. Sim, sou eu mesmo. Venham comigo, né? A ideia é que ele tem uma função e ele tem que fazer. O poema chama-se Adeus à Hora da Largada. Minha mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis. Mas a vida matou em mim essa mística esperança. Então ele já, lembre que a mãe era religiosa e tal. A esperança desse Salvador que vai vir, né? Por isso mística a esperança. A esperança dele é uma esperança materialista, terrena. Não é mais mística. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Então essa frase pode ser vista como uma arrogância, mas não é. É aceitar o papel que lhe cabe. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós. Olha, já tirou de eu e passou para nós. Os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida.
Hoje, somos as crianças nuas das senzalas do mato. Então, tá vendo? Ele se percebe como representante, há nele o coletivo. Os garotos sem escola a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós mesmos, os contratados a queimar a vida nos cafezais. Os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico. Somos os teus filhos dos bairros de pretos, além aonde não chega a luz elétrica. Os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo de um batuque de morte. Teus filhos, com fome, com sede, com vergonha de chamarmos mãe, com medo de atravessarmos as ruas, com medo de nós mesmos, dos homens, nós mesmos. Isso aqui chama-se anáfora, ele começa todos os versos do mesmo jeito, né? Com fome, com sede, com vergonha de te chamar, com medo de atravessar amanhã. Olha aí a diretriz utópica do poema. Não é só o muro de lamentações. Ele aponta a esperança. Amanhã entoaremos hinos à liberdade quando comemorarmos a data da abolição desta escravatura. Nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe, mãe com M maiúsculo, a mãe África, a mãe terra, a mãe nação. Todas as mães negras cujos filhos partiram vão em busca de vida. Então isso é o prometeísmo. Há um slide em que o Pires Laranjeira explica o que é essa questão do prometeísmo, né? Eu já resumi para vocês. Bom, gente, a Renúncia Impossível de 1949, ele reforça isso. O meu lugar está marcado no campo de luta para a conquista da vida perdida. Sou um valor positivo da humanidade e não abdico, nunca abdicarei. Então é aceitar o papel que a história impôs sobre os ombros dele, né? E aí fechamos o nosso encontro, gente, falando da atividade avaliativa. Eu coloquei duas questões e vocês vão escolher apenas uma das duas. Uma é sobre Agostinho Neto e o outro é sobre um conteúdo que nós só veremos no próximo encontro, que é a poesia de ficção de Angola. A prosa de ficção de Angola, Luandino Vieira. Vocês precisam ler um conto chamado A História da Galinha e do Ovo. É o texto número 8 da disciplina. Então vocês vão ler esse texto para poder melhor entendermos o encontro da semana que vem. Então eu peço para vocês escolherem uma das duas. Primeiro vamos ver, tanto um quanto o outro, vocês vão redigir um texto de uma página, um lado de uma folha de papel ofício. Se quiserem fazer mais, para cima não tem limite. Vamos ver a primeira questão. Com base nos slides e comentários de sala de nossos encontros sobre a poesia de Agostinho Neto e também o artigo A Poesia de Agostinho Neto como Documento Histórico, que é o texto número 5, discorra sobre as 3 frases da produção poética de Agostinho Neto: neorrealista, negritudista e nacionalista. Vocês vão explicar o que é que entendem, a divisão, quem é o vilão, quem é o mocinho. E aí eu quero que vocês não apenas digam o que é cada uma delas, mas que tragam fragmentos de poemas. Podem ser os que eu estou disponibilizando nesses slides, ou que vocês pesquisem na internet, tá? Agostinho Neto tem muitos poemas na internet. Essa é a primeira questão. Se vocês não quiserem, vocês vão ler esse conto que eu apontei, A História da Galinha e do Ovo, e com base nesse conto, vocês irão comentar o seguinte: com base na leitura do artigo José Luandino Vieira, Consciência Nacional e Desassossego, que é o texto número 7, explique como o trabalho com a linguagem nas obras de Luandino Vieira vai além de um exercício de ordem estética, representando também uma forma de ação política. Ele trabalha com a linguagem, gente, ele subverte a norma culta com o propósito de afirmar a identidade nacional e se contrapor à cultura portuguesa. Então, quando vocês lerem o texto, vocês entenderão melhor a fala dos museques, né? Ele vai trazer palavras do quibundo. Então, eu quero que vocês expliquem o que é que vocês entendem com isso. Como é que ele pode usar o trabalho
com a linguagem como um instrumento em favor da emancipação da cultura local. E vocês comentarão isso trazendo fragmentos do conto, iluminando, ilustrando o que vocês estão falando, ok? Então, gente, esta é a nossa segunda atividade avaliativa. Vocês podem fazer individualmente, em duplas ou em trios, e vocês me enviarão até o dia 6 de março para o meu e-mail profestelio@yahoo.com.br. Um grande abraço para vocês e até o encontro da semana que vem, quando trataremos da obra do Luandino Vieira.